Olá, que alegria! Tirando do papel e começando o primeiro podcast do Time Thinkers. E eu estou aqui realmente radiante, porque eu estou do lado do meu amigo, né, e parceiro nessa jornada louca do pensamento, que é meu amigo Gustavo Rabai. Estou também aqui com a presença do meu guru, Miguel Izone, e também de Miguel Filho, ambos aqui, né, empreendedores da Fabwork, que quem não conhece é o maior espaço de pensamento e disrupção, né, do empreendedorismo paraibano recém-criado, né, a Fabwork há muito pouco tempo criada aqui no nosso espaço da Paraíba, mas já ocupando de forma muito marcante o mercado local. E, para nossa alegria, o primeiro podcast, a gente vai ter como tema justamente empreendedorismo e startup, né? Vamos tentar fazer aqui uma visão bem objetiva, como é a cara do Time Thinkers, de como é que surge essa ideia de empreender e, principalmente, o que é startup, né, como mecanismo jurídico e até de mindset, vou dizer assim, como é que ela se encaixa nesse processo de empreendedorismo. E aí, Rabai, como é que você está? Bom, muito bem, empolgado aqui, né? Chegando aqui nesse projeto incrível, né? Podendo ter a oportunidade de fazer essa ação com grandes e queridos amigos e, obviamente, promovendo aí, né, a inovação também no campo das ideias. Já que a gente trabalha com inovação todos os dias, por que não também expandir mais esse campo de inovações também para aquelas pessoas que ainda têm curiosidade, que ainda não chegaram para junto, né, da nossa atividade. E aí tá nessa mesa com aqueles quem eu admiro e trabalho, né, diuturnamente. É a mesma coisa do que a gente está falando aqui de empreendedorismo na veia. E aí o empreendedorismo é uma sementinha que vai sendo plantada na cabeça de cada um de nós, às vezes, né, por conta de situações econômicas, por conta da realidade do país, acaba ficando um pouco mais esquecida. Mas nunca na história desse país eu vi tanta gente empolgada falando em vender o próprio carro, em vender a própria casa, para investir no seu próprio negócio e desde que o negócio seja aquilo que a gente chama de disruptivo. Por falar nisso, André, antes de conceituar startups e falar em conceitos legais, é uma coisa interessante, que até um dia desse o pessoal ficava me criticando, porque eu usava muito o termo exponencial e disruptivo, né? Que é a cara do Miguel, mindset exponencial, né? E hoje a gente tem um conceito jurídico, um conceito legal de startup disruptiva, né? Mostrando que isso não é apenas uma tendência, não é só uma modinha, mas é um conceito que veio para ficar, é uma ideia que veio para ficar, é uma nova forma de pensar. A lei absorveu o conceito antes mesmo do dicionário. Isso mostra exatamente o que espera de todos nós numa sociedade que detém uma série de questões que possa nos levar a imaginar que nós não temos justiça social, que existe poucas chances de você desenvolver, e nós temos uma semente, que isso o Rabai falou com muita propriedade, faz com que a gente imagine uma sociedade brasileira que possa se desenvolver dentro de uma característica que é própria do brasileiro, da cultura do brasileiro, de se fazer chefe de si mesmo. É o grande sonho, é a possibilidade de você tornar isso viável e dentro de uma característica que a gente já começa a perceber, por exemplo, esses últimos 10 anos, últimos 15 anos, de transformar aquele que estava na economia paralela a possibilidade de se tornar um MEI, se tornar uma empresa, ter o PJ, sair da informalidade na capacidade de gerar riqueza. Porque é isso que é importante. O empreendedorismo, em primeiro lugar, é um gerador de riqueza e um gerador de oportunidade. Na verdade, eu, por exemplo, penso assim, porque eu já tentei empreender várias vezes, errei muitas vezes, e agora sinto que eu estou acertando muito mais, porque agora eu tenho um chefe absoluto que coordena todas as minhas atividades, que é o CEO da Fabwork, que diz para mim o que eu devo fazer. Eu acho que quando eu tomava decisão, era empolgado no romantismo, e você tem que ter essa característica de saber que empreender também é pé no chão. Claro que você parte do princípio que você sonha primeiro. Primeiro uma ideação, que isso aí a gente vai entrar no campo da startup, mas primeiro você está no campo das ideias. E parte para fazer um empreendimento envolvendo pessoas. Normalmente você não é uma carreira solo, você envolve outras pessoas, um colega de universidade, um colega de profissão. Você procura fazer isso porque você vê a carga, é importante. Um que é bom em administração, o outro que é bom no comércio, o outro que é bom na área de produção. Então você tem essa possibilidade de juntar. A junção de expertise. Exatamente, né? Exatamente. E aí é bom pegar aqui a deixa, né, nessa mesa riquíssima
E, de fato, é um grande privilégio estar com todos vocês, porque a gente acompanhou pela Fabwork todo o crescimento, a formação e hoje em formato de crescimento, a comunidade de pensamento no tempo futurístico, Time Thinkers, né? Questionador desse nosso meio da normalidade comum, né? Se assim a gente colocar no eixo. Mas, de fato, se falar de empreendedorismo, no campo das ideias, a gente tem que pensar que empreender existe uma jornada na busca por uma dor. A gente tem que estar toda hora buscando uma dor, porque a dor é que tem o valor no ato de empreender, no ato de alocar esforços, porque a partir de uma dor detectada, eu consigo visualizar uma solução minimamente viável para conseguir resolver e entregar para aquilo que interessa, que é o mercado. Então a dor ela tem que ter um dono, e quem é o dono da dor é aquele que eu vou entregar uma solução pontual e ver que o ganho é entregar uma solução com um valor agregado, resolvendo através de benefícios, resolvendo através de agilidade, para que se tudo isso der errado, erre rápido para consertar rápido, mas que, antes feito do que perfeito, coloque a sua ideia em formato de solução no mercado. Então eu parabenizo André Cabral, parabenizo Gustavo Rabai, parabenizo meu pai e sócio Xará, de que todos nós somos corajosos o suficientes para tirarmos nossa ideia do papel e solucionar dores. E se errarmos, vamos errar rápido e antes feito do que perfeito. É interessante, Miguel, essa sua... Fail fast, fail often, né? É o sua lema do metáfora, Thomas né? Watson. A dor aí passa a ser a motivação, né? O propósito. Isso. E, na verdade, o dono da dor, como você diz, é o seu mercado. Isso, e você vem ofertar a solução, que é o alívio da dor, né? Isso. É justamente aí, quando você provoca o alívio da dor de alguém, você está dando uma solução a ele, que, obviamente, isso tem um valor. E tendo um valor, você tem o que ofertar, né? Seja produto, seja serviço. E aí entra Você também tem a algo a questão realizar. a história também do espírito de ser o maker, né? De você ir lá assumir a proa, né? Assumir a frente da coisa e criar o novo, né? Também eu acho que isso é importante. E hoje ninguém cria mais nada, a gente já tem tudo criado. A gente só é co-criador, combinando uma série de talentos, uma série de iniciativas que já foram pensadas e realizadas, e que a gente apenas dá a harmonização, tentando atingir aquele público de uma forma mais direta, dando mais acesso, e sem se preocupar tanto com a posse, né? Você veja que isso é uma constante do mundo que a gente está hoje, Miguel. É a questão de que você não precisa ser dono de mais nada. Você precisa ser usuário, ter uma assinatura, você tem que ter acesso. E aí, quando alguém pensa em atingir essa dor, suprimir essa dor e dar acesso a todos, incluindo aí os suportes digitais, né, para dar uma facilidade, a gente está conseguindo criar um atalho da felicidade para toda a sociedade. E acaba que impacta socialmente também, impacta positivamente as pessoas que antes não tinham acesso porque não tinham recursos financeiros. E é muito bom colocar, viu, Rabai, isso aí, porque a gente está vendo que o mundo está ficando cada vez mais conectado e cooperado. E a gente tem isso, nós temos um case bastante interessante dentro da Fabwork. Estamos atendendo a Gerdau. A Gerdau é um grande minério, né, extrator desse artefato que a gente busca, né, em relação à construção do homem, com a capacidade do artefato tecnológico extrair, né, dessa nossa base, que são os minérios básicos para construção civil, para construção de automóveis. E nós temos aí a chance de atender uma Gerdau. Você imagina só, a Fabwork hoje, na data desse podcast, ela completa 10 meses. E na Paraíba a gente consegue se conectar a um grande player do minério e desenvolvendo solução, desenvolvendo toda uma capacidade de entrega. E esse fenômeno tem acontecido no mundo inteiro. Empresas têm buscado as startups. Aí eu vou fazer o seguinte, vou parar de falar e vou jogar para alguém. O que seria startup? Quem se arrisca aqui da mesa para falar o que seria? Eu quero tirar um pouquinho, aproveitar um pouquinho dessa ideia, antes de falar de startup, de falar principalmente da questão que o professor André Cabral colocou, que a gente falasse empreendedorismo para depois entrar em startup. Então vamos ver o seguinte, a cadeia produtiva de uma empresa como a Gerdau, que ela faz do minério até o aço. Essa capacidade de empreendedora dessas grandes empresas, isso historicamente foi fato, é assim que as empresas se desenvolveram para se tornarem robustas, mas esse modelo ele está sendo modificado. Por quê? Porque as empresas elas têm que ter um core, elas têm que ter um objetivo maior, ela tem que ter uma capacidade dela poder gerir com mais eficiência aquilo que é o objetivo maior, o objetivo mais pleno dela. Então aí que entra o empreendedorismo capaz de poder atingir, mesmo que seja uma empresa grande, na possibilidade de sobrevivência, porque está todo mundo hoje preocupado com essa nova realidade do que está acontecendo com
a questão digital, o mundo está em transformação, a gente vê isso, todos nós estamos vendo isso, a gente carrega no bolso uma potencialidade enorme que são os nossos smartphones, nós estamos ligados ao tempo todo, nós estamos falando com o mundo todo, hoje as distâncias não são... E economicamente estamos também concorrendo com o mundo todo. Concorrendo com o mundo todo. Então o fato de destacar... O mercado é global. Né? Exatamente, o fato de destacar uma empresa aqui em João Pessoa, e é importante a gente dizer isso bem claramente, aqui em João Pessoa, onde a gente gera uma série de oportunidades. Nós temos Universidade Federal, Universidade Estadual, temos o Instituto Federal, temos a UNP, temos o IESP, a gente tem muita gente colocando muita gente no mercado e isso nos dá uma grande preocupação. Para onde vão essas pessoas com esse mundo que está em mudança? As pessoas começam a dizer, e a minha profissão? Será que a minha profissão ela vai... eu vou conseguir sobreviver com essas mudanças? O que será de mim enquanto contador? O que será de mim enquanto engenheiro? O que será de mim enquanto advogado? O que será de mim enquanto professor? Uma profissão que eu completei agora no dia 5 de maio, 40 anos de sala de aula. Como é que é essa sala de aula? Essa sala de aula invertida, como é que é essa metodologia nova de você trazer estudo de caso, você trazer a resolução de problemas? Então isso tudo mostra exatamente que a gente está vivendo numa sociedade... Essa mudança toda, eu acho que esse é o cenário das startups, né? Esse é o cenário que entra a nova forma de encarar o problema, né? Startup tem essa ideia de algo que está começando, de que é algo que está se iniciando, mas legalmente, né, Gustavo, o conceito está muito mais, não no tamanho, mas na inovação, né? Eu acho que talvez o grande o grande core também, o grande núcleo da ideia do startup é justamente pegar todo esse cenário que Miguel colocou, um cenário extremamente desafiador, mas dar também uma resposta diferente para esse cenário do que vinha sendo dada. Daí que está a inovação. Inclusive o artigo 65A, né, da nova lei, né, na verdade da renovação, né, do Estatuto, né, da Microempresa, a Lei do Simples Nacional, ele passa agora a contar, né, com um artigo novo, o artigo 65A, em que se define, agora, né, isso, não somente define startup, né, como uma empresa que ela trabalha num cenário de incerteza, criando, né, novas perspectivas, novos modelos de negócios, né, tentando atingir um público diferenciado. Falando, inclusive, em comercialização experimental, né? Falando, inclusive, nesse caráter experimental, seja, às vezes, que dispensa tributação. Para o MVP. Isso, legal. Que inclusive assim, dispensa a tributação em certo momento, né? Ou privilegia com a tributação reduzida. E aí o mais importante, também classifica as startups em startups que são incrementais, naquelas que vão apenas escalar o seu negócio e podem chegar então a uma pivotagem, né? Para quem não é da área, depois a gente vai explicar um pouquinho o que é pivotagem, e a ideia também do empreendedorismo, né, latente aí, que na ideia de uma startup disruptiva, que é aquela startup que inicia um modelo de negócios totalmente novo. E aí onde entra a magia das startups, né, deixar para o professor Miguel, que criou aí o Observatório das Startups, explicar verdade, um pouquinho dessa magia. Pioneiro, né? Os pioneiros. Na verdade, esse amparo é muito interessante o que o professor Rabai colocou aqui, como esse amparo da legislação que permite que você opere ainda na possibilidade de não saber o que será dessa sua primeira ideação, o que vem aí do produto que você está desenvolvendo, se vai haver uma aceitação por parte do mercado, você tem que provar isso, porque aí sim, você começa a gerar riqueza, você começa a gerar oportunidade e você começa a mudar a visão do que pode ser, entendendo? Vindo disso tudo, o esforço coletivo de uma sociedade. E João Pessoa, ela é a bola da vez. João Pessoa, eu digo isso para vocês sem sombra de dúvida. O que está acontecendo com João Pessoa, essa transformação que a cidade está começando a operar, junto com todos esses atores. Eu acho que é como o Gustavo colocou, passa por João Pessoa passa a ter um cenário ainda mais especial. Mas eu acho que o país está com um novo momento, né, com essa mudança de mentalidade. Eu acho que até a geração, né, quem é pai, eu sou pai de adolescente, né, a gente deixa de ter aquela ideia que era quase que automática de todo mundo querer um emprego público, de querer necessariamente fazer concurso. Ou seja, está começando a haver, né, uma absorção da juventude, correto, do próprio ideário de empreender. Correto. E vendo nesse novo cenário uma nova opção de vida, né?
Isso é muito provocado também pela inquietação dos jovens de dia, né? Hoje em dia, a combustão de informação e o acesso dela, desse conhecimento, acaba provocando hoje de um jovem, de um adolescente, a querer transformar algo. E desde uma magnitude de uma transformação digital dentro de uma indústria, até na magnitude de uma transformação de uma sala de aula, onde o aluno quer questionar o professor e colocar a sua visão crítica em prática. Então, esse é um ponto aí que a gente sabe que a transformação ela começa nesses caminhos mínimos viáveis até atingir a grande indústria aqui no nosso Brasil. Perfeito. Bem, gente, então acho que era tema para muito mais, né? Para muito mais conversa, para muito mais... Vai ter que ter outra, vai ter que ter outra rodada aí de podcast. Fica claro que é um tema muito instigante, mas desde já, de novo, agradecer a presença de cada um, Miguel Izone, Miguel Filho, Gustavo Rabai, que vai estar aqui conduzindo outros podcasts. Aí, tamo junto. Né, tranquilo e calmo aí, com temas muito interessantes. Né? Já tem um podcast aí agendado que está, né, prometendo bastante sobre inteligência artificial, que vai vir com a participação do professor Cláudio Quila. E tem outro sobre proteção de dados, lei de proteção de dados, lei geral de proteção de dados. Vai tirar todas as dúvidas de quem está interessado no assunto. Eu queria provocar aqui, se tiver de IA, me chame. Tá? Vai Me ter, chame, diga assim, nos chame, porque eu e o professor Miguel queremos abordar. Que vocês dois vão participar. Vocês estão intimados. Pois, gente, vamos embora, vamos continuar pensando no futuro, vamos continuar pensando junto. Time Thinkers Podcast.